Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler só esse versículo, irmão. Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Poder sentar, glorificando o nosso Deus, que é digno da honra, glória e louvor, né? Normalmente, as campanhas, quando o pastor dá o nome, cita o versículo, e o pastor avisa com bastante antecedência. E essa campanha aprove a Deus e ao nosso, dirigido por Deus, ao nosso pastor. Ele disse que abriria a campanha, mas que só iria dizer na véspera. E eu estou ali perguntando ao pastor: pastor, quem vai pregar amanhã? Já falou para a pessoa? Ele falou: não, eu vou ver ainda. Falou: Jesus, ainda vai ver ainda, né? E o culto está acabando e o pastor não falou para ninguém. Aí no final ele falou: olha, quem vai trazer a palavra é você amanhã. Aí a pastora Nuba tinha falado para mim: olha, para de falar com o maninho. Eu falei: por que eu fui falar com o pastor? Logo hoje, devia ter falado que era calado, né? E a palavra que o senhor também tem falado comigo, né, irmão? Eu sei que à noite eu não conseguia dormir. Desde que o pastor me falou, já era 3 horas da manhã, cadê o sono? Eu falei: Jesus, eu tenho que dormir para acordar, e cadê o sono? O sono foi embora, mas tudo bem. Aí eu queria deixar para os irmãos também o que Paulo falou aos Coríntios. Mas os que nos confirma convosco em Cristo e os que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ele não chama os tímidos e covardes. Eu falei assim: é verdade, o Senhor não chama tímidos ou covardes. O Senhor nos comissionou para essa grande obra, é porque o Senhor tem que realizar algo nas nossas vidas, e a gente tem que largar a timidez, tem que buscar o Senhor, porque verdadeiramente é o Senhor que faz, Ele que fala, né? Nós só temos que nos colocar na posição de instrumento dele, a ser usado por Ele, né? Então a gente às vezes sente, a gente acha: Senhor, eu não sou capaz. Chama outro. Tem tantas pessoas aqui, né? Como semana passada foi assim grandioso ali, como Deus usou a nossa irmã diaconisa Thaís aqui naquele mistério da tua palavra. E eu falava assim com o Senhor, mas aí o Senhor falava comigo também através de Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, e ao que se prostitui, aos feiticeiros, e fui falando, aos mentirosos, a sua parte será lá no fogo do enxofre, que é a segunda morte. Falou: Senhor, eu não quero essa parte para mim, não. Eu creio que nenhum de nós quer, porque nós estamos aqui, irmão, treinando para chegar no céu, e não é de qualquer maneira. A gente sabe que tem que vigiar, temos que orar, e tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração, porque nem tudo é demônio, mas às vezes a gente dá lugar à nossa carne, e o Senhor não quer que a gente faça isso. Nós temos que fazer a vontade do nosso Deus. E a palavra de Deus também no livro de Josué também no 9 fala assim: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore nem se desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não é verdade? É o Senhor que está conosco. Então, irmão, nós temos que dar fruto, e fruto com abundância. Como já foi falado aqui, nós somos a luz desse mundo, nós somos o instrumento na casa do Senhor. E eu me lembrava da palavra do Senhor que diz que Davi era o menor, é o mais novo da sua família, mas foi Deus que escolheu ele, aquele que estava ali atrás das malhadas, cuidando do rebanho, mas foi escolhido por Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, ele se achava nada, né? Assim como também foi José do Egito, já foi falado aqui, que foi um jovem, né? Filho da mulher amada de Jacó, porém ele era mimado do seu pai, e acabou desprezado pelos seus irmãos,
escolhido por Deus e cresceu na sua terra da aflição. Tanto que de escravo ele se tornou governador do Egito. Através dele foi salvo toda a sua família. Eu acho isso tremendo, irmãos. Se não fosse a conversão, a transformação de José, todo o seu povo pereceriam. Mas ali Deus usou, por misericórdia, né, levar ele, não guardar mágoa no seu coração, porque muitas coisas que matam a nossa vida, né, a pessoa, é mágoa. Irmão, você não pode ter essa mágoa. Se José tivesse mágoa no seu coração, irmãos, o que seria da sua família? Todos eles tinham perecido. Ele não tinha sido governador do Egito. E ali a gente vê, né? E aqui aí Isaías ainda fala, né? A quem enviarei? Quem há de vir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu estou aqui fazendo esse papel, né, de entregar minha vida na mão do Senhor, para que Ele me use, irmão, para abrir essa campanha, que eu diminua e que o Senhor cresça, porque é o Senhor que tem crescido em nossas vidas, porque que Ele venha ter misericórdia de cada um de nós. Deus quer usar os menores, os mansos, aquele que se acha desprezado, despreparado, mas é Deus que nos capacita. E Josué 24:15, que é o tema dessa campanha, diz assim, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, não tem um dia que eu não fale ao Senhor esse versículo, porque somente eu e a minha casa servimos ao Senhor. Meus irmãos não servem ao Senhor, as minhas tias, a minha parentela, né? Tem uma tia que está assim meio que ainda só vai quando o Senhor cobra dela, então é difícil. Mas eu vejo aqui, o pastor falou assim: olha, Zé Carlos, vê quem aí tem mais presença aqui na igreja, esse que vai ser o pregador. Eu falei: Senhor, né? Aí ele olhou ali e falou assim: vai ser você, Zé Carlos, você que tem mais presença aqui, tu vai ser o pregador de amanhã. Porque, como eu falei aqui numa outra oportunidade, né? Eu estou na casa do Senhor, irmão, porque eu quero o céu, eu quero salvação. Não é por bens materiais, que se vier, é claro que a gente vem. A gente aceita, é muito bom, né, ter o seu salário, e para a glória de Deus. Eu nem sei como o Senhor me colocou nesse cargo militar, porque eu mesmo não queria, nunca pensei em ser militar. Aí os colegas bateram na minha porta, eu estava desempregado, irmão, não sei, nem lembro quem foi esses colegas. Eu sei que eles bateram na minha porta: Zé Carlos, vamos lá fazer a prova, tem que fazer a inscrição para policial militar. E eu já estava 9 meses desempregado, né? Eu falei: tá bom, vou fazer. Aí você pensa que eu fui ver o resultado, se eu passei ou não fui ver não. Aí eles foram ver o resultado. Quando eles foram ver o resultado, e só você que passou. Ah, vocês estão brincando, só eu que passei, ninguém passou. Irmãos, quando eu vim ver aqui, na época chamava CASP, agora é DRSP, tem outro nome, diretoria, não sei das contas aqui da Polícia Militar. Aí quando eu fui lá, o cabo que me atendeu, mas ele me pagou um sermão, né? E eu tive que aguentar, né? Porque eu estava precisando. Foi uma das primeiras provas, né? E ali eu fiquei ali naquela situação, né? A minha namorada, então, essa digníssima Amélia, falou assim: eu que não caso com polícia. Polícia é tudo safado. Vou-me embora. Não quer, não bate mais na minha porta. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, né? Ainda não conhecia o Senhor não, mas o Senhor já me conhecia. A minha mãe então falou: pelo amor de Deus, meu filho, larga isso, não vai para lá não. Eu falei: era 2 contra mim, né? A esposa e a mãe. Mas eu estou aqui, para a glória de Deus, né? O Senhor, quando eu vi lá que estava me atrapalhando muito o meu ministério, que toda vez que me escalava, né, dia de culto, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí eu juntei tudo que eu tinha, falei: Senhor, eu sei que o Senhor não vai me deixar faltar nada, então eu vou embora. E graças a Deus estamos aqui, lutando por umas promoções aí antigas que só o Senhor na minha vida, que esqueceram de mim numa etapa aí em 84, e eu estou até hoje, né? Vem o profeta: olha, aquele negócio não está esquecido não, o Senhor tem lembrado de você. Senhor, mas eu já tirei até do advogado. Eu botar no outro advogado de novo. Aí tá no outro advogado. Aí o advogado cristã, agora outro irmão falou assim: ela já saiu da igreja, não está mais na igreja não, agora está lá do outro lado. Eu falei: Senhor, tem misericórdia.
né? Aí eu estou ali, Senhor, todo dia orando para aquela mulher, Senhor, salva aquela mulher, liberta, Senhor. E assim, irmão, como a campanha terminou, né? Na segunda-feira passada, em Daniel 5:27, que diz assim: pesado fosse na balança e foi achar em falta. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque nós somos tão falhos, tão pecadores, né? Quem é de nós que pode dizer assim, atire a primeira pedra, né? Todos nós temos um pecado, aí já foi falado aqui durante esses dias, aquele pecado de estimação, larga ele. Eu falei, Senhor, deve ser comigo. Aí o outro irmão, não, acha comigo. É com cada um de nós, irmão, porque muitas das vezes, né, a gente acha que não tem nada a ver, mas tem. O Senhor, né, naquele grande dia vai chamar cada um pelo seu nome. É José, Maria, Francisco, Ele vai chamar. E você tem que estar preparado. Nós temos que nos preparar, nós temos que tapar aquelas brechas ali, sair da aparência do mal. E aqui foi falado também ontem sobre dízimo. Eu sempre falei com o pastor, às vezes eu comento lá em casa, olha, o pastor não fala sobre dízimo, nós temos que falar, irmão. Porque aquele que não dizima o Senhor, está roubando o Senhor. E se você está roubando, você não vai entrar no reino dos céus. O que adianta você profetizar, você pregar muito bem e não está dando dízimo que é do Senhor, né? Porque esse comentário, porque no culto de quinta-feira o pastor falou comigo, Zé Carlos, vamos evitar ligar o ar-condicionado nos cultos matutinos de sábado da consagração e domingo, porque a conta está muito cara. E é verdade, irmãos. Você pensou em ligar esses 3 ar aqui, né? 3, 4 vezes, 5 vezes por semana que eu estava ligando. E lá em casa eu já ligo um ar só, de meia-noite às 5 da manhã. A conta já vem um absurdo. Imagine 2 horas aqui de cada ar desse, né? Então não é fácil. Então cabe a mim e a você. E o pastor é um pastor zeloso. Você vê, ele colocou essas almofadas nos bancos, que era tudo de madeira. Ele achou um estufador aí para conseguir estufar esses bancos. E a gente sabe que ele faz a obra. Quantos banheiros na casa desses irmãos, que o pastor já foi lá visitar o irmão, a casa do irmão não tinha banheiro. Não tinha sequer um vaso sanitário do banheiro, no buraco. Eu sei, porque eu conheço o pastor somente há 24 anos, né? E já fez vários banheiros na casa dos irmãos, já ajudou vários irmãos com medicamentos, pagando conta de luz atrasada, dando cesta básica. O nosso pastor é aquele que faz. Porque graças a Deus, né, ele também é militar e não precisa do salário da igreja. Ele pega esse salário e investe na vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, e investe na igreja quando pode, como foi esse rebaixamento de teto. Manda buscar alguns irmãos que moram mais longe de carro, e o carro dá problema, tem que consertar. Quem que paga isso? Não é o dízimo? E aqui a palavra de Deus ainda nos diz: não sabei, em 1 Coríntios 6, 9:10, não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus, nem reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os enfermidades, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, irmão, não podemos roubar ao Senhor no dízimo e na oferta. E a palavra de Deus diz nesse livro de Josué, que eu estava ali meditando, que sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. E você já pensou ser o sucessor de uma pessoa bem sucedida? Porque Moisés, irmão, ele simplesmente era um homem carismático, né, manso, culto, porque ele foi, irmão, adotado por uma princesa, que era a irmã de Faraó. Então Moisés foi criado dentro do palácio com todas as regalias, né, e de sabedoria, né? Era o homem que Deus escolheu, irmãos. E assim somos eu e você, que às vezes a gente fala assim: Senhor, o que o Senhor viu na gente, né? Mas Ele viu algo especial, irmãos. Eu sou o mais velho dos meus irmãos, né? E para a glória de Deus, estamos aqui nessa luta, né? Nesse mundo temos aflição, temos vivido muitas aflições. Às vezes eu vejo a minha esposa com problema nos pés, com problema nas mãos, né? Mal saímos
de uma hidroginástica na terça-feira aqui no quartel mesmo, que é 0800, né, irmão? Então nós estamos ali, o que podemos fazer a gente faz. A Amélia atravessando a rua com a bicicleta, caiu em cima da bicicleta, machucou o dedo polegar, não podia nem pentear o cabelo, nem se arrumar, não podia fazer nada. Até para mexer a comida, ela tinha que me chamar, dizer que ela tem que mexer para cá, para lá. E olha que como eu sou um doce de pessoa, se você fazer bolo, pudim para ver. Salgado não é comigo, né? Mas eu estou aprendendo na marra um pouquinho, né? Mexe o arroz, mexe o feijão, né? Mas enfim, estamos ali, porque nós somos uma metade, não é verdade? A metade eu tenho que completar a outra, então a gente não pode largar a metade, né? Às vezes eu penso assim, né? Podia trocar um pezinho, né? Se tivesse algum lugar assim pra gente trocar, né? As mãozinhas dela, os pezinhos, né? Porque eu conheço essa peça aí, irmão, desde 15 anos, mas só comecei a namorar aos 18, que eu fui esperta, porque eu só 15 anos fazia alguma coisa e dava cadeia, dava polícia, né? Então eu esperei ela completar os 18 para poder namorar, mas graças a Deus casamos tudo no padrão direito, né? Apesar de todas as lutas, casamos tudo direitinho, de Frel e Grinalda, né? E não tinha dinheiro pro bolo, eu fiz o bolo do casamento, né? Aí chamamos uma senhora lá para confeitar. Então quem fez o bolo do meu casamento, eu posso dizer com todas as vezes, foi eu e a minha mãe, né? A minha mãe me ajudando, e olha que foi um bolo, irmão, não sei quantos andares, que eu não sei confeitar, mas fazer bolo, passamos a madrugada fazendo o bolo daquele casamento. E até hoje, né, a gente faz o bolo da escola bíblica dominical. Então, irmão, isso é um pouquinho das coisas, né? E aqui a palavra de Deus nos diz que Deus coloca a missão de conduzir o seu povo à terra prometida a Josué, porque Moisés já era morto. Então, Deus aprove a Deus tocar no coração de Moisés para falar para Moisés falar para Josué: olha, quem vai dar continuidade no seu trabalho é para levar esse povo murmurador, e somos eu e você assim, irmão. Cada um de nós somos murmuradores. Às vezes, olha, irmão, eu evito murmurar, mas a gente sabe que a maioria murmura, né? Eu procuro não murmurar, porque são tantas as graças, são tantas as misericórdias que tem feito na minha vida, irmão, né? Até mesmo na vida militar, eu pude acompanhar e ouvir as pessoas falar assim: poxa, estava um tiroteio que tremendo, bastou a guarnição de você chegar, acabou o tiroteio. Eu falei, era Jesus que estava conosco, aleluia, é verdade? Porque o Senhor tem nos dado livramento. Hoje, passando ali para fazer minha ginástica, eu falo ginástica geriátrica, não pode pegar muito peso, senão dói aqui, dói ali, transforma tudo, né? E eu havia lido um sargento ali da guarda que 2 policiais militares nesse final de semana cometeram suicídio. Então, irmãos, não é fácil, a vida militar é muito desgastante. A minha esposa está aqui, eu trabalhava no serviço interno, mas sempre levava os papéis para fazer em casa à noite, quando não dava tempo de fazer durante o expediente, que eu sempre fui aquela pessoa sentida como muito responsável, né? Aí eu queria fazer tudo certinho, então não é fácil, aí você acumula, não tinha tempo para nada, e quando começou a me atrapalhar muito, que estava muitos extras, e os extras eu tirava e tinha direito à folga, mas aí, não, o seu serviço é essencial, não podemos te dar folga. Aquilo ali me deixava agoniado, né? Que não tinha nem, que hoje em dia o policial militar que trabalha um extra, ele tem recebe uma extra financeiramente, mas no meu tempo não tinha essas coisas não, dava como folga. Mas nem a folga eu podia ter, que eu era essencial no serviço. Jesus! Mas aí, para a glória de Deus, estamos aqui, caminhando com dificuldade, mas estamos aqui. Né? Como diz o nosso irmão Jerônimo, que hoje não está aqui, mesmo com pouca força, estamos aqui nos fortalecendo no Senhor a cada dia, seja na consagração, seja na escola bíblica, seja no culto de cura e libertação, no culto de departamento da quinta-feira. Irmãos, não podemos desanimar. Eu, quando me converti numa igreja que tinha culto todos os dias, né? Quando eu me converti, a minha esposa falava para mim: você agora virou Bíblia fanática, você vai para o culto todos os dias. Porque ela já conhecia um pouco a palavra, mas estava afastada e não foi fácil. Mas para a glória de Deus estamos aqui. Então, para vir o culto, sábado, domingo, segunda e quinta, para mim é mole. Quem ia de segunda a segunda, irmão, quando eu saía do quartel, quando dava para vir aos cultos,
Eu ia, nem que seja na hora da oração final, mas eu passava numa igreja e falava, olha, eu quero assistir, nem que seja um pouquinho, posso entrar? Não, pode entrar. E eu assistia, porque eu creio, irmão, que é no perseverar que nós vamos ter vitória, é no perseverar. E aqui ao longo, irmãos, depois da morte de José, da orientação ao povo acerca da obediência a Deus e da renovação da aliança com Ele. Então é isso que fala o capítulo 24, que eu estudei ali e escrevi, né? Ao longo dos 24 capítulos, acompanhados das batalhas e a luta do povo de Israel para a tomada e conquista da terra prometida, que era Canaã, a liderança de José e sua despedida, que ele faleceu, irmãos, com 110 anos, deixando para o povo a mensagem de necessidade de obediência a Deus. Josué traz a memória, irmão, do povo israelita, tudo que Deus tinha feito por eles, todas as vitórias, e da necessidade de obedecer a Deus e fugirmos da aparência do mal. Só assim teremos vitória. E vamos abrir, lembremos que a porta é estreita, irmão. Tem de haver renúncia, largar o pecado e seguir em frente com Jesus. Josué mostrou ao povo que deveria largar todos os deuses do Egito e dos amorreus, que ele estava na terra dos amorreus, que isso só levaria à morte eterna e espiritual, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ainda em Tiago 1,12 diz assim: feliz o homem que persevera na provação. Está doendo? Então persevera, porque Deus de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E ainda no livro de Números 23:19 diz assim: profetiza, irmãos, que vai chegar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Então se a prova está doendo, creia, irmão, que Deus vai fazer em nossas vidas, como foi cantado aqui esse louvor no início pela nossa irmã Jurema, firme nas promessas. Eu e você, irmão, ficamos firmes nas promessas. Sofremos muitas ingratidão, é verdade, falsas acusações, falta de compreensão, que só Deus nos entende. Aleluia. Nós temos que, como foi contado aqui o louvor, né? Conta para Jesus qual é a sua dor, porque só Ele transforma, irmão, a água em vinho. Ele ressuscita e muito mais fará por cada um de nós. Porque essa luta que foi cantada aqui pela jovem Thaís vai passar. Então, não fique, irmão, amedrontado com o tamanho do vento que nós temos enfrentado. Lembre-se sempre do tamanho do Deus que eu e você temos, que você não vai afundar, que esse barco, irmão, vai continuar até a vinda do Senhor para buscar a minha e a sua vida, para nos dar a vitória, porque é o Senhor que nos dá a vitória. Então não desanima, creia, profetize, vai em frente, persevere, tape as brechas que Jesus está